Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora aqui na Cruzeiro FM. Programa número 262. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. No programa de hoje vamos falar sobre o inquérito do Ministério Público que indica a falta de acessibilidade em um dos estádios da Copa do Brasil. Você vai conhecer um menino cadeirante que pratica taekwondo. Capivari, no interior de São Paulo, criou uma secretaria para pessoas com deficiência. Conheça a história de um neto que largou o emprego e a faculdade para cuidar da avó com Alzheimer. E saiba como diagnosticar o câncer de mama em mulheres e homens. Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Arena das Dunas é alvo de inquérito sobre normas de acessibilidade. Faltando apenas 50 dias para a Copa do Mundo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um inquérito para averiguar possíveis irregularidades no entorno da Arena das Dunas, em Natal. O principal objetivo é verificar se o local atende às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, idosos e obesos. De acordo com a portaria, o Ministério Público pede que seja apresentada a matriz de responsabilidade do estádio em Natal, inclusive nos dias de jogos. O inquérito também solicita que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal forneça informações acerca da oferta de transporte com acessibilidade, incluindo ônibus, que vão conduzir os torcedores até o estádio, além do plano de acessibilidade que vai ser desenvolvido durante a Copa do Mundo. A arena, entregue no dia 31 de dezembro do ano passado, vai ser palco de 4 jogos na Copa do Mundo, todos na primeira fase da competição: Camarões e México, Gana e Estados Unidos, Japão e Grécia, e Itália e Uruguai. História de superação. Menino cadeirante supera limitações e descobre paixão pelo taekwondo. 2 vezes por semana, o pequeno Luigi Palumbo, de 5 anos, encontra os coleguinhas na Academia de Artes Marciais em Campo Grande para praticar o taekwondo, esporte preferido dele. A turma aprende os movimentos básicos da modalidade e se diverte com as brincadeiras propostas pelo mestre. Saiba mais sobre essa história com o repórter Rafael Eisinger. Luigi é alegre e esperto como as outras crianças, mas a condição de cadeirante faz dele um exemplo de superação. É por meio do esporte que a família procura dar ao menino uma vida perfeitamente normal. Luigi nasceu com uma formação do tubo neural na espinha dorsal, o que impede o movimento dos membros inferiores. Logo que entrou para a vida escolar, o menino recebeu incentivo dos pais para praticar esportes e adotar um estilo de vida saudável. Luigi chegou a começar karatê, mas depois que mudou do colégio, conheceu o taekwondo por indicação de uma colega de classe, que também fazia aulas. Embora o taekwondo seja uma modalidade que envolva chutes, isso não impede que Luigi aprenda os conceitos básicos e possa, de acordo com o mestre Thiago Brandão, alcançar a faixa preta. Nos treinos, Luigi acompanha a turma em todas as atividades, desde a reverência às bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul, até a prática dos golpes de ataque e defesa. E se a hora é de brincar de pega-pega, por exemplo, Luigi também participa. Quando os colegas tentam ajudar empurrando a cadeira a todo instante, os monitores orientam que é melhor para o menino que ele se locomova sozinho. Luigi frequenta as aulas há pouco mais de 1 mês. Desde que fez os primeiros testes, se apaixonou e não larga o kimono. Até já ganhou medalha de 2º lugar em um festival por equipes. Perguntado sobre o que pretendia ser quando crescer, adivinha o que ele respondeu: quer ser mestre. Rafael Eisinger para o Jornal Inclusão. Políticas públicas. Capivari cria a Secretaria para Pessoas com Deficiência. Mais uma cidade do interior paulista acaba de criar a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Desta vez foi Capivari. O pedido para que a Prefeitura criasse a nova pasta partiu da deputada Célia Leão, que esteve em Capivari em vários momentos para palestrar e discutir as questões do deficiente na cidade. A solenidade que efetivou a nova secretaria contou com a participação de Célia Leão, do prefeito Rodrigo Proença e de vereadores e ativistas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência em Capivari e região. À frente da secretaria está a pedagoga especialista em educação especial Juliana Bragion Pazianotto.
Para entrar em contato com ela, mande um e-mail para cleal@al.sp.gov.br. Cleal, com O no final, @al.sp.gov.br. Comportamento. Neto larga a faculdade e emprego para cuidar da avó com Alzheimer no Rio Grande do Sul. Passei de neto a pai da minha avó. A frase é do porto-alegrense Fernando Aguzoli, de 22 anos, que acompanhou de perto os últimos meses de vida de Nilva de Lourdes Aguzoli, diagnosticada com mal de Alzheimer há 6 anos. O estudante de filosofia trancou a faculdade no começo do ano passado, largou o emprego e as festas com os amigos para se dedicar em tempo quase integral aos cuidados à matriarca da família, Aguzoli, ao lado da mãe Rosemary, de 55 anos. O mal de Alzheimer ainda não tem cura, mas a chance de controlar é maior se ele é detectado precocemente. Acontece na terceira idade e o sintoma mais comum é a perda da memória, mas compromete ainda o comportamento e pensamento do paciente. As experiências vividas, ora inusitadas, ora dramáticas, e as lições aprendidas durante o período o inspiraram a criar uma página em uma rede social. O sucesso dos relatos daquela rotina, um tanto incomum, e os diálogos compartilhados com a avó foram tão grandes que gerou um livro. Chama-se Quem? Eu? A obra deve ser publicada em setembro deste ano. Fernando conta que escreveu o livro ao lado da avó, transcrevendo tudo o que ela dizia. Além dos diálogos, o livro também conta com opiniões de profissionais contadas de forma leve, para que qualquer um possa entender. A inversão nos papéis de avó e neto foi uma tentativa de não sucumbir à tristeza, inevitavelmente provocada pela doença. Tudo começou quando a família percebeu os frequentes enjoos de Dona Nilva, que morava sozinha em um apartamento em Porto Alegre. Depois de uma série de exames com diferentes médicos, saiu o diagnóstico. Depois de a família notar que Dona Nilva tomava os remédios de forma errada, várias vezes ao dia, aos poucos a enfermidade foi comprometendo o cérebro de Dona Nilva. Deprimido, o neto achou que seria a hora de agir. Ele conta que foi desesperador quando viu que a avó ia ficar acabada, ia ter que usar fralda, não ia conseguir engolir comida. Fernando fala que não tinha como curar a avó, mas que decidiu dedicar todo o tempo a ela. Com o passar dos meses, a rotina da família Aguzoli foi totalmente transformada. Fernando e a mãe começaram a aplicar mudanças leves no cotidiano da avó. Alugaram um apartamento para ela na mesma rua que a deles, depois no mesmo prédio. Isso até ela ir para a casa deles. Com bom humor e palavras de carinho, Fernando criou a página Vovó Nilva no Facebook. Ali reproduziu momentos comuns na rotina de quem sofre de Alzheimer. Seja o paciente, seja os familiares, o espaço foi crescendo e hoje já tem mais de 11 mil seguidores. Fernando fala que o objetivo era criar um espaço diferente para falar do Alzheimer. Normalmente, quando se fala da doença é de forma negativa e muito técnica, específica. Ele conta que queria fazer um contraponto a esse conteúdo e encontrou pessoas de várias partes do Brasil e do mundo que quiseram compartilhar histórias também. Em dezembro de 2013, Dona Nilva não resistiu a uma infecção urinária pouco antes de completar 80 anos de idade e veio a falecer. Saúde. Saiba escolher o método para diagnosticar o câncer de mama. Infelizmente, o câncer de mama ainda é a doença com maior incidência de causa de morte no Brasil. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, é a segunda mais frequente no mundo. Esse quadro se deve em grande parte pelo diagnóstico tardio da doença. Segundo o médico coordenador do Serviço de Diagnósticos por Imagem do Centro Médico São José de Serquilho, Dr. César Moraes Lobo, essa demora ocorre porque no começo a doença é indolor e o nódulo pode estar localizado em uma região mais profunda da mama, de difícil percepção. A descoberta pode ser feita por meio de mamografia e de ultrassonografia das mamas. Entretanto, muitas mulheres ainda não sabem as diferenças entre os exames e em quais situações são indicados. Segundo explica Dr. César, o ultrassom das mamas é complementar à mamografia e, portanto, é preciso observar se há necessidade dos dois. Ainda de acordo com o médico, a indicação de cada um desses exames vai depender da idade e da genética da paciente. Para mulheres com idade igual ou superior a 40 anos, é indicada a mamografia. Para as mais novas, além da mamografia, é recomendada a ultrassonografia complementar das mamas, devido à maior densidade do tecido mamário. Pacientes com histórico de câncer na família
principalmente em parentes de primeiro grau, como mãe e irmã, têm maior probabilidade para desenvolver a doença. Nesses casos específicos, o exame mamográfico pode ser realizado antes. Para as mulheres que não possuem casos da doença na família, é indicada a realização da ultrassonografia das mamas, como triagem em quadros sintomáticos com dor nas mamas e nódulo palpável, e depois dos 40 anos, a realização anual da mamografia. Entretanto, algumas lesões mamárias começam com pequenas calcificações, que só podem ser identificadas com a mamografia. Por isso, dentro da faixa etária indicada, um exame não pode ser substituído pelo outro. O homem também deve ficar atento. Apesar de apresentar incidência menos frequente, somando atualmente 1% do total de casos de câncer no mundo, a doença também pode acometer eles. Os sintomas, assim como a predisposição genética, são igual ao dos cânceres de mama femininos. A descoberta do câncer de mama nos homens também pode se dar pelo autoexame, ultrassonografia e mamografia. Todos os exames disponíveis para o estudo da mama feminina também podem ser usados na avaliação masculina. Exatamente como nas mulheres, o diagnóstico precoce da doença nos homens aumenta as chances de cura. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa.